Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Carlos Alberto Ian, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, professor Ian, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Certo, professor, a gente vai começar então falando o título da tua tese, que foi o seguinte: Indeterminações comunicacionais geradoras de espaços de indefinição ética, um estudo de casos múltiplos, de dispositivos interacionais, circuitos comunicacionais e lógicas tentativas. Por que então, professor, o senhor decidiu fazer essa pesquisa? Olha, é o seguinte, a pesquisa, eu diria sempre os objetos, não somos nós que acabamos escolhendo muitas vezes os temas, os objetos, as problemáticas. Em geral, elas nos encontram e eu diria assim, em geral, elas também emergem porque a gente tem um certo olhar, eu diria assim, a gente está sensibilizado para a temática. Então, como é que aconteceu no meu caso? Eu era professor aqui na casa, eu vinha de a casa que eu estou falando aqui é Unicinos, né? Eu vinha de uma experiência do tentar fazer uma tese sobre outra temática, que era sobre políticas de inclusão digital. E eu tinha feito uma coleta de dados gigante em cidades turísticas europeias, africanas e aqui do Brasil. E acabou que não foi possível eu fazer essa discussão. Retornando e ingressando no programa de doutorado aqui da Unicinos, eu acabei me deparando com questões que emergiam e que eram pertinentes à nossa linha de pesquisa, principalmente, eu diria, questões comunicacionais em processos sociais. Eu tinha começado a minha pesquisa escolhendo a narrativa da morte do Michael Jackson. E foi engraçado porque eu não senti empatia nenhuma com o tema, eu não me sentia a gosto, e era um tema muito difícil de abarcar, porque a narrativa da morte do Michael Jackson, ela se deu por mídias de massa, ela se deu por mídias sociais, ela se deu nas conversas de rua das pessoas, e eu acabei desistindo. Só que quando eu estava na coleta dos materiais dos meios impressos, eu me deparei com um grande conjunto de coisas novas, curiosas que apareciam. E essas acabaram sendo depois o meu objeto de estudo. Isso é muito natural, quer dizer, a gente escolher, ter a ideia de um tipo de objeto e depois fazer essa alteração. Isso. Eu acho que é normal, faz parte do processo. Só que eu não tinha vivido isso na graduação e nem no mestrado, que foram momentos em que, quando eu iniciei o processo, eu tinha muito claro o que eu ia estudar, como eu ia fazer isso, e no doutorado isso não aconteceu dessa forma, porque eu passei 1 ano e pouco sem ter meu objeto de estudo definido. E isso me dava uma certa angústia. E o mais engraçado era que eu fiz as cadeiras, por exemplo, as disciplinas de metodologia de pesquisa, e o meu objeto não aparecia. E aí o que aconteceu? Eu tive que seguir e recuperando a partir de uma releitura dos materiais que eu encontrei então sobre essa morte do Michael Jackson, que eu acabei definindo boa parte do meu corpus de pesquisa depois. E aqui a gente já pode antecipar, então, dizer o que foi esse material. Quer dizer, ao morar na Grande Porto Alegre, eu via que a temática das instituições policiais, elas estavam assim fortemente se mediatizando. E eu comecei a me preocupar no sentido de fazer a seguinte pergunta: o que a comunicação contribui para a reestruturação das práticas das instituições policiais, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, das secretarias de segurança pública dos municípios. Então, eu fui me dando conta, ao ler esse material, por exemplo, que na nossa Grande Porto Alegre, 17 municípios estavam implantando o vídeo monitoramento dos espaços públicos. E esse trabalho entre Guarda Municipal, Polícia Civil e Brigada Militar, ele passava por um profundo processo de reestruturamento das práticas dessas instituições policiais a partir de lógicas e de processos de comunicação e de informação. E eu via isso como sendo um tema e uma temática muito interessante para estudar na nossa área,
porque a gente está ainda fortemente marcado, por isso que a gente poderia dizer assim, que nossos estudos eles só quase se fazem sobre meios e aquilo que os meios fazem, tanto, digamos assim, no âmbito interno de práticas, de linguagens, de produtos, e externamente no sentido de como esses produtos passam a ser consumidos, que tipo de geração de sentido eles fazem e que tipo, vamos dizer assim, de implicações eles trazem sobre a sociedade, sobre os processos sociais. E a partir, então, desse insight, dessa definição do corpus também, como é que foi voltar o olhar, então, para esse tema? Eu diria só, eu queria voltar um pouquinho antes ainda, claro. Quer dizer, à medida, então, que eu fui trabalhando esses dois casos que eu acabei escolhendo, que era a BR-116, uma implantação piloto, digamos assim, de um vídeo monitoramento de um trecho da BR-116, no caso Porto Alegre a Novo Hamburgo, eu fui descobrindo então Canoas, que estava indo na frente, eu diria assim, dos demais municípios nessa questão de trabalhar a segurança pública a partir de lógicas e de processos de comunicação, eu fui encontrando outros processos. E para dar conta de uma discussão, então, do que isso implicaria no âmbito da comunicação a partir de meios e de processos sociais, eu também fui escolher, então, casos de meios e casos de atores individuais. E aí eu acabei escolhendo dois colunistas, eu sempre peguei dois casos próximos para, a partir do estudo desses dois casos, poder fazer, digamos assim, inferências sobre o que há de diferente e o que há de comum em cada um deles. Então, eu acabei escolhendo dois colunistas, no caso, a Rosane de Oliveira, do grupo RBS, e o José Simão, do grupo Folha e Band News. E, por fim, eu ainda me atrevi a colocar um ator individual, que é um blogueiro, que eu fui descobrindo à medida que eu estava fazendo a exploração dos casos, e eu percebia, digamos assim, que havia especificidades dentro do que a gente chama de atores individuais. E escolhi, então, um blogueiro chamado Pergunte ao Urso, que inicialmente ele estava circunscrito a um blog que funcionava dentro de um grupo de mídia, ele rompe, ele passa a atuar sozinho, externamente ao grupo de mídia, ele volta ao grupo de mídia e depois ele sai de novo e aí se multiplica, criando ele o que eu passei a chamar depois de uma espécie de uma arquitetura de circulação, em que ele, de um blog, de um conjunto de mídias, ele cria 4 outros grupos. Então, no total, foram 5 objetos. Sim, foram que fizeram 5, parte do seu trabalho. Mas ao longo eu ainda abandonei 2, que eu tinha iniciado a exploração, que era uma atividade de EAD e uma outra que era o uso das tornozeleiras em presos em regime semiaberto. Até porque precisa fazer uma escolha, né? Não tem como ter um corpus também tão extenso. Sim, mas não foi, acabou a extensão do corpus não foi o que me levou. Me levou muito mais o fato de que o Estado deixou de fazer o convênio com a SUSEP, ou melhor, a SUSEP com empresas que forneciam tornozeleiras, e eu acabei abandonando o caso porque o próprio caso não estava se desenvolvendo. Agora, eu olhando para trás, eu digo assim, meu corpus era extenso demais, eu não dava conta dele e foi prudente e foi bom eu ter abandonado os 2 casos. Tá certo, professor. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.